Você emprestou dinheiro de novo. Sabia que não devia, sabia que ia apertar, mas a pessoa precisava. E você não consegue dizer não. Nunca conseguiu. Agora é fim de mês. Você olha o saldo e aquele número te olha de volta como um soco no estômago. Não fecha. Nunca fecha. E o pior não é a conta no vermelho. O pior é que você fez tudo certo. Trabalhou, não gastou com besteira, não comprou nada para você. Mas de alguma forma sempre falta. Sempre sobra mês no fim do dinheiro. E aí vem aquela pergunta que você evita fazer, mas que fica ali, arranhando por dentro. Por que eu ajudo todo mundo e ninguém me ajuda? Você paga o almoço do colega que esqueceu a carteira. Você cobre o primo que está passando por um momento difícil, pelo 3º ano consecutivo. Você resolve o problema da sua mãe, do seu irmão, do amigo que aparece só quando precisa. E toda vez que você pensa em falar não, uma coisa aperta aqui dentro. Uma voz antiga, quase automática, que diz: não seja egoísta, as pessoas precisam de você, você tem que ajudar. E você ajuda, mesmo quando não tem, mesmo quando dói, porque ser bom é quem você é. Pelo menos é o que você sempre acreditou. Bob Proctor passou décadas estudando por que algumas pessoas constroem riqueza e outras, não importa o quanto trabalhem, parecem presas num ciclo invisível de escassez. E ele descobriu algo que incomoda, algo que talvez você não queira ouvir. Existe um tipo de bondade que não é virtude, é prisão. Existe uma generosidade que não vem de abundância, vem de carência. E quando você dá para ser aceito, quando você dá para ser amado, quando você dá porque tem medo de ser abandonado se não der, você não está sendo generoso. Você está comprando afeto com dinheiro que não tem. E essa transação invisível está te custando tudo. A pessoa que mais te cobra, que mais pede, que mais precisa da sua ajuda, se você parasse de dar hoje, estaria do seu lado amanhã? Se você adoecesse, se perdesse o emprego, se de repente fosse você quem precisasse, aquele telefone ia tocar? Seu peito sabe a resposta, e dói porque você já sabia, sempre soube, mas admitir isso significa admitir que a identidade que você construiu a vida inteira, a de ser o bonzinho, o disponível, o que resolve, talvez não seja sua maior força. Talvez seja a corrente que te mantém exatamente onde você está. Isso não nasceu com você. Foi plantado. Cada vez que te disseram, tem que dividir, cada vez que pensar em si mesmo foi tratado como feio, cada vez que você viu alguém da sua família se sacrificar e ser elogiado por isso, uma linha de código foi escrita no seu cérebro. Você aprendeu, antes de saber o que era dinheiro, que seu valor estava no que você dava para os outros, não no que você construía para si. Criança que pede é inconveniente, criança que divide é boa. E essa criança cresceu, virou adulto, mas o programa continua rodando. Cada vez que você diz sim quando queria dizer não, cada vez que você se esvazia para encher o copo de outra pessoa, aquela criança antiga está ali, tentando ser amada do único jeito que aprendeu. E aqui fica mais interessante. Seu cérebro não sabe a diferença entre generosidade real e generosidade por desespero. Quando você ajuda alguém, dopamina. Quando alguém te agradece, pertencimento. É químico, é biológico. Você literalmente fica viciado em ser útil. E como todo vício, a dose precisa aumentar. Você dá mais, faz mais, se sacrifica mais. Porque o reconhecimento de ontem já não basta. E quando você tenta parar, quando pensa em colocar um limite, abstinência, culpa, medo, a sensação de que você está fazendo algo errado, de que está virando uma pessoa ruim, seu cérebro te sabota para manter o ciclo. Não porque o ciclo é bom para você. Porque o ciclo é familiar. Bob Proctor fazia uma distinção que muda tudo. Existe a pessoa que dá porque transborda, e existe a pessoa que dá porque está tentando preencher um vazio. A primeira constrói riqueza,
e ainda assim é generosa. A segunda se endivida tentando provar que merece amor. A primeira escolhe para quem dá, quando dá, quanto dá. A segunda não consegue escolher, porque cada pedido dispara aquela programação antiga e dizer não parece impossível. A diferença não está na bondade. Está na origem. Você dá porque pode ou porque precisa que precisem de você. No Brasil, 61% das famílias estão endividadas. E quando você olha de perto, uma parcela significativa desse endividamento não vem de consumo próprio. Vem de sustentar parente, emprestar para amigo, pagar conta que não era sua. A gente vive numa cultura onde dizer não para a família é quase uma traição, onde o filho que prospera tem obrigação de carregar todo mundo nas costas. E ninguém pergunta se essas costas aguentam. Ninguém pergunta se esse filho também tem sonhos, também tem medos, também precisa de ajuda às vezes. Ele virou o pilar, e pilares não podem rachar. Até o dia que racham. Se você morresse hoje, quem pagaria suas contas? Não é uma pergunta retórica. Pensa de verdade. Aquele primo que você ajudou 3 vezes esse ano, ele ia aparecer? Aquele amigo que só liga quando precisa, ele ia assumir alguma responsabilidade? Aquela pessoa que você sustenta emocionalmente, financeiramente, que depende de você para tudo, ela ia conseguir cuidar de si mesma ou ia simplesmente encontrar outro alguém para sugar? Seu peito aperta porque você sabe. Você sempre soube. As pessoas que mais recebem de você são as que menos estariam lá quando você precisasse. Isso não é ingratidão. É o resultado natural de um sistema que você mesmo criou. Você ensinou as pessoas ao seu redor que você não tem limites, e elas aprenderam. Existe uma regra nos aviões que todo mundo conhece, mas quase ninguém aplica na vida real. Quando a máscara de oxigênio cai, você coloca primeiro em você, depois na criança ao lado. Parece egoísmo, parece contra a natureza, mas é pura lógica. Se você desmaiar tentando salvar o outro, vocês dois morrem. A sua prosperidade não é um luxo, não é vaidade, não é ganância, é pré-requisito. Você não consegue ajudar ninguém de verdade enquanto estiver se afogando, e talvez essa seja a verdade mais difícil de engolir. Enquanto você continuar se esvaziando pelos outros, você não está sendo generoso, está sendo inútil, porque uma pessoa quebrada não salva ninguém. Bob Proctor dizia que a mudança real começa quando você para de reagir e começa a decidir. Então aqui vão 3 passos, que não são teoria, são sobrevivência. Primeiro, audite sua bondade. Pega um papel, abre uma planilha, usa o bloco de notas do celular, não importa. Escreve o nome de cada pessoa que recebeu algo de você nos últimos 6 meses. Dinheiro, tempo, energia, favores. E do lado, escreve o que voltou. Não precisa ser dinheiro, pode ser apoio, presença, reciprocidade real. Só coloca no papel. Você vai perceber um padrão que sempre esteve ali, mas que você evitava ver. Algumas pessoas só aparecem na coluna do receber, nunca na do dar. E enquanto você não enxergar isso com clareza, vai continuar alimentando quem te esvazia. Segundo passo, crie o não sagrado. Você não precisa virar uma pessoa fria, não precisa cortar todo mundo. Precisa aprender que não é uma frase completa, que você pode dizer não sem dar justificativa, sem pedir desculpa, sem inventar uma emergência para escapar. No começo vai doer. Vai parecer errado. Aquela voz antiga vai gritar que você está sendo egoísta, que as pessoas vão te abandonar, que você está traindo quem você é. Mas essa voz não é sua. É a programação. É o medo da criança que aprendeu que amor tinha preço. E toda vez que você diz não e o mundo não acaba, essa voz perde força.
Toda vez que você coloca um limite e percebe que as pessoas que te amam de verdade respeitam esse limite, você reescreve o código. Terceiro, inverta a ordem. A vida inteira te ensinaram que primeiro vem os outros, depois você. Que pensar em si é feio, é egoísmo, é coisa de gente ruim. Mas pensa comigo. Se você está no vermelho, como você vai ajudar alguém? Se você está esgotado, como você vai ter energia para estar presente? Se você vive apagando o incêndio dos outros, quando você vai construir a sua própria casa? Primeiro você. Não por egoísmo, por estratégia, por matemática simples. Porque uma pessoa próspera, saudável, equilibrada, ajuda muito mais do que uma pessoa quebrada, tentando salvar o mundo com o bolso vazio e o coração exausto. E aqui tem uma distinção que parece sutil, mas muda tudo. Fronteira não é muro. Muro é quando você se fecha, quando você se isola, quando você decide que não pode confiar em ninguém. Fronteira é diferente. Fronteira é clareza. É você saber onde você termina e onde o outro começa. É você poder dizer, eu te amo, mas isso eu não posso fazer, sem culpa, sem drama, sem achar que está destruindo a relação. Quem te ama de verdade vai respeitar sua fronteira, vai entender, vai até admirar. E quem não aceita o seu limite, nunca te amou, te usava. E você merece saber a diferença. Você não vai deixar de ser bom. Essa não é a proposta. A proposta é você aprender a ser bom de verdade. Bondade com sabedoria. Generosidade com estratégia. Amor pelos outros que começa necessariamente pelo amor próprio. Porque a pessoa que se anula não é generosa. É conveniente. E o mundo não precisa de mais gente conveniente. O mundo precisa de gente forte, próspera, inteira, que ajuda porque pode, não porque precisa ser validada. A sua nova identidade não é o oposto da antiga, é a evolução. É você finalmente entendendo que cuidar de si não é abandonar os outros. É garantir que você vai estar de pé quando realmente precisarem de você. Imagina você daqui a 5 anos, não no vermelho, não contando moeda no fim do mês, não acordando às 3 da manhã pensando em como vai pagar aquela conta. Imagina você próspero, não milionário necessariamente, mas livre, com reserva, com escolhas. Imagina o telefone tocando e ser você quem decide se atende, não a urgência do outro que te controla. Imagina ajudar quem você quer ajudar, quando você quer, porque você pode, não porque você precisa provar alguma coisa. Imagina estar cercado de gente que te valoriza pelo que você é, não pelo que você dá. Essa versão de você existe, está esperando. Mas ela só nasce quando você deixar morrer a versão que acha que precisa se sacrificar para merecer amor. Bob Proctor passou a vida repetindo uma frase que parece simples, mas carrega uma verdade brutal. A maior contribuição que você pode dar ao mundo é se tornar a melhor versão de si mesmo. E a melhor versão de você não está quebrada, não está esgotada. Não está vivendo o sonho dos outros enquanto o próprio sonho junta poeira num canto da mente. A melhor versão de você entende que prosperidade não é pecado, que dinheiro não é sujo, que cuidar de si não é egoísmo. É pré-requisito para qualquer bondade que vale alguma coisa. Se esse vídeo te fez pensar, se alguma frase acertou um lugar que você não esperava, deixa aqui nos comentários. Qual foi o momento da sua vida que você percebeu que estava dando demais e recebendo de menos? Qual foi a pessoa, a situação, o instante em que caiu a ficha? Porque a sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para começar a mudança. Se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. A gente se vê no próximo.